Tudo começa de forma sutil. Uma risada que corta fundo demais. Uma sugestão envolta em charme, mas carregada de concessões. Um amigo que sempre deixa você duvidando da sua vocação, das suas convicções, do seu valor. Isso não é coincidência, é estratégia. Demônios raramente anunciam sua chegada. Eles se infiltram silenciosamente, usando os rostos daqueles mais próximos de você para distrair, desencorajar e destruir. Você já sentiu isso, não é? Aquele frio no ar quando as palavras de alguém parecem mirar seu espírito, não sua mente. A atração de um relacionamento que parece um peso, não uma bênção. Não é acidente. Como Jesus nos alertou em Mateus 10:26. Os inimigos do homem serão os de sua própria casa. As armas mais perigosas do inimigo nem sempre são visíveis. Elas são familiares. Como C.S. Lewis disse, a maior decepção não é um inimigo escondido, mas um aliado confiável, cuja mão molda sua queda. É assim que funciona a guerra espiritual, sutil, íntima e devastadora. Hoje, vamos puxar a cortina e revelar as táticas do inimigo, explorando 10 sinais de que demônios podem estar agindo nos relacionamentos ao seu redor. Isso é mais do que uma mensagem, é um chamado para acordar, discernir e lutar. Fique atento. Tudo o que você ignorou está prestes a entrar em foco. Eles provocam você ao pecado ou à raiva. Você já notou como algumas pessoas sabem exatamente como provocar você, deixando-o chateado, frustrado ou até pecando em sua resposta? Isso não é apenas um choque de personalidades, é guerra espiritual. Tiago 1:20 nos diz: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Satanás conhece essa verdade e a usa a seu favor. Quando você está com raiva, está distraído. Quando está distraído, está menos focado em Deus e mais propenso ao pecado. A tática do inimigo é simples: provocar, distrair e destruir. E quem ele usa? As pessoas mais próximas de você, amigos, família, até colegas de trabalho. Por quê? Porque eles têm acesso ao seu coração e emoções. Lembre-se, Judas traiu Jesus e Dalila enganou Sansão. Essas eram pessoas de seus círculos íntimos, mas ferramentas do inimigo. O Espírito Santo frequentemente avisa: você já entrou em uma situação e sentiu que algo estava errado? Esse desconforto não é apenas intuição. É Deus falando ao seu espírito, dizendo para ficar alerta. Às vezes, ignoramos esses avisos e pagamos o preço, caindo em discussões desnecessárias ou comportamentos pecaminosos. Satanás prospera em provocar reações. Ele planta sementes de raiva por meio das palavras e ações das pessoas. Ele usará alguém para fofocar sobre você, insultá-lo ou encurralá-lo, só para ver como você reagirá. E quando você morde a isca, está dando a ele a vantagem. Se alguém em sua vida está constantemente causando conflitos ou puxando você para a frustração, não ignore o padrão. Reconheça o espírito por trás disso. Como C.S. Lewis disse, qualquer um pode provocar sua raiva, mas é preciso uma enganação cuidadosa para transformar essa raiva em sua queda. Judo. Eles afastam você da oração e da palavra de Deus. O inimigo nem sempre ataca com caos. Às vezes, ele usa distrações disfarçadas de conforto, conveniência ou relacionamentos. Ele envia pessoas à sua vida que sutilmente afastam você da oração, da adoração e da palavra de Deus. Essas pessoas podem não parecer prejudiciais à primeira vista. Podem até soar como apoiadoras. Mas com o tempo, sua presença se torna um peso, uma distração que impede seu crescimento espiritual. Mateus 4:4 nos lembra que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando o inimigo envia pessoas para interromper seu tempo de oração, ridicularizar seu estudo bíblico ou arrastá-lo para atividades infrutíferas, não é acidente, é guerra. Esses relacionamentos são projetados para matar seu espírito de fome, alimentando sua carne. Pense nisso.
A maneira mais lenta de apagar um fogo não é jogar água, mas remover o combustível. Essa é a estratégia do inimigo. Como C.S. Lewis disse, o diabo não destrói com fogo ou inundação, mas com sussurros de não hoje, sempre há amanhã. É assim que as distrações funcionam. Elas afastam você de Deus aos poucos, até que você desperte espiritualmente frio. Você já sentiu isso, não é? Um amigo que o arrasta para debates intermináveis, em vez de incentivá-lo a orar. Um familiar que zomba de seus hábitos espirituais. Um colega que o encoraja a perseguir dinheiro em vez de fé. Essas distrações não são aleatórias, são intencionais. Quando alguém o afasta da oração e da palavra de Deus, é hora de reavaliar o lugar dessa pessoa em sua vida. Eles manipulam com culpa, medo ou vergonha. A manipulação é uma das ferramentas mais afiadas do inimigo, e ele a usa por meio de pessoas que sabem jogar com suas emoções. Elas o fazem sentir culpa para mantê-lo em relacionamentos tóxicos, usam o medo para controlar suas decisões e o envergonham para silenciá-lo. Mas não se engane, isso não é apenas manipulação emocional, é guerra espiritual. A palavra de Deus em 2 Timóteo 1,7 nos diz: pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Quando alguém constantemente faz você se sentir temeroso, impotente ou indigno, é um claro sinal de que está operando fora do Espírito de Deus. Manipuladores usam suas vulnerabilidades para mantê-lo preso, afastando-o da liberdade e confiança que você tem em Cristo. Aqui estão a verdade. Culpa, medo e vergonha são ferramentas de controle, não de amor. Relacionamentos genuínos, sejam com família, amigos ou colegas, não o prendem nessas emoções. Como C.S. Lewis disse, ninguém pode controlar seu espírito a menos que você o entregue. Manipuladores querem que você acredite que está preso, mas o Espírito Santo o chama à liberdade. Pense bem. Alguém já o fez sentir culpa por fazer algo que sabia que não era certo ou o envergonhou por viver corajosamente para Deus? Isso não é a convicção de Deus, é manipulação. O inimigo trabalha por meio de pessoas para convencê-lo de que estabelecer limites é egoísta ou que permanecer firme na fé é ser julgador. Quando confrontado com culpa, medo ou vergonha, não ceda. Eles são inconstantes ou espiritualmente inconsistentes. Uma das influências mais perigosas em sua vida é a pessoa espiritualmente inconsistente. Eles dizem uma coisa, mas fazem outra. Falam de Deus no domingo, mas vivem para o mundo durante o resto da semana. Tiago 1,8 nos avisa: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Quando alguém é inconstante, é espiritualmente instável e essa instabilidade pode se espalhar para a sua vida. O inimigo usa pessoas inconstantes para confundir e desencorajar você. Elas podem se dizer cristãs, mas suas ações não se alinham com a palavra de Deus. Num momento, estão citando escrituras. No outro, estão justificando pecados. Essa inconsistência cria confusão e pode levar você a questionar o que é verdadeiro. Como C.S. Lewis disse, o que você faz fala tão alto que abafa o que você diz. Pessoas inconstantes podem professar fé, mas suas vidas enviam uma mensagem mais alta de compromisso e contradição. E essa contradição pode se tornar um obstáculo para você, se não tomar cuidado. Você já esteve perto de alguém cujo discurso não condiz com suas ações? Elas o encorajam a seguir Deus, mas não vivem isso? Esse tipo de influência não fortalece sua fé, a enfraquece. Planta sementes de dúvida, distração e divisão. Se você reconhecer esse padrão em alguém próximo, preste atenção. A Bíblia nos ensina a testar os espíritos, 1 João 4:1, e discernir o fruto da vida de alguém, Mateus 7:16. Um relacionamento consistente com Deus produz frutos consistentes. Se a vida deles não reflete o Espírito de Deus, é hora de criar distância. Eles fofocam, caluniam ou causam conflitos,
Poucas coisas revelam a presença de influência demoníaca na vida de uma pessoa mais do que uma língua que semeia divisão. Fofoca, calúnia e causar conflitos são ferramentas que o inimigo usa para destruir relacionamentos, igrejas e comunidades. Provérbios 6:16-19 diz: Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que são detestáveis para ele. Uma pessoa que semeia conflito na comunidade. Quando alguém prospera criando conflitos, você pode ter certeza de que o espírito por trás disso não vem de Deus. Fofoca não é conversa inofensiva, é veneno espiritual. Calúnia não é desabafo, é uma arma que o inimigo usa para assassinar o caráter e causar divisão. Pense nisso. O próprio nome de Satanás significa acusador. Aqueles que se envolvem em fofoca e calúnia estão fazendo o trabalho do inimigo, acusando e destruindo em vez de construir. Você já notou como a fofoca se espalha como fogo? Isso acontece porque as palavras têm poder. Como diz o ditado, uma mentira viaja meio mundo, enquanto a verdade ainda está calçando os sapatos. O inimigo conhece o poder destrutivo de uma palavra sussurrada na hora errada, no espírito errado. Se alguém em sua vida está constantemente fofocando, criticando ou causando problemas, tenha cuidado. Não apenas estão plantando sementes de divisão, mas sua influência pode sutilmente encorajá-lo a participar. Antes que perceba, o espírito de conflito deles começa a pesar sobre você, afastando-o da paz de Deus. Eles desencorajam seu caminhar com Cristo. Um dos sinais mais claros de influência demoníaca na vida de alguém é quando suas palavras ou ações desencorajam seu caminhar com Cristo. Eles podem não dizer diretamente, não siga a Deus, mas sua atitude, crítica ou zombaria, cria um peso que o arrasta espiritualmente para baixo. O inimigo usa pessoas assim para apagar seu fogo por Deus e afastá-lo do seu propósito. Hebreus 10:24-25 nos lembra de encorajar uns aos outros ao amor e às boas obras, e de nos apoiar na fé. Mas vozes desencorajadoras fazem o oposto. Em vez de edificá-lo, elas fazem você questionar sua vocação, menosprezam seu crescimento espiritual ou descartam sua paixão por Cristo como exagero. Você já esteve animado com o que Deus está fazendo em sua vida, apenas para compartilhar com alguém que responde com negatividade ou dúvida. Isso não é apenas a personalidade deles em ação. É guerra espiritual. Como C.S. Lewis disse, não é o crítico que conta, mas aquele que ousa seguir o chamado de Deus. O inimigo prospera com críticos, porque suas palavras plantam sementes de dúvida. Se alguém está desencorajando sua fé, reconheça a influência por trás disso. Não deixe que suas palavras criem raízes. Em vez disso, mergulhe nas Escrituras e cerque-se de crentes que falem vida ao seu caminhar. Eles são excessivamente críticos à verdade bíblica. O inimigo trabalha por meio de pessoas que distorcem, questionam ou rejeitam abertamente a palavra de Deus. Esses indivíduos são excessivamente críticos à verdade bíblica, não porque buscam entendimento, mas porque resistem à autoridade de Deus. Eles preferem seguir seus próprios desejos, descartando as Escrituras como ultrapassadas, opressivas ou desnecessárias. Do 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, nos alerta sobre isso. Pois virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Esse tempo não está longe, está agora. As pessoas estão rejeitando a verdade absoluta da palavra de Deus em favor de verdades que se alinham com suas preferências pessoais. E se você não tomar cuidado, as críticas delas podem começar a influenciar seu pensamento. Você já conheceu alguém que constantemente debate a Bíblia em vez de aplicá-la? Eles questionam sua confiabilidade, descartam os mandamentos de Deus ou distorcem as Escrituras para justificar o pecado. Isso não é apenas ceticismo, é resistência espiritual. Satanás usou essa mesma tática no Jardim do Éden quando perguntou a Eva: "Foi isso mesmo que Deus disse?"
Gênesis 3, colônia 1. Seu objetivo era semear dúvida, e ele usa pessoas para fazer o mesmo hoje. Se alguém em sua vida constantemente critica a verdade bíblica, seja cauteloso. O ceticismo deles não é inofensivo. É uma porta que o inimigo usa para plantar sementes de confusão e rebelião. 8. Eles glorificam o pecado ou justificam a injustiça. Um dos sinais mais claros de influência demoníaca é quando alguém glorifica o pecado ou justifica a injustiça. Eles distorcem o que Deus chama de mal e tentam normalizá-lo, fazendo-o parecer aceitável até desejável. Isaías 5:20 nos alerta sobre esse engano. Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Quando as pessoas justificam o pecado, não é apenas uma opinião pessoal. É uma contradição direta à verdade de Deus. O inimigo prospera em fazer o pecado parecer inofensivo ou até atraente. Pense em como a sociedade celebra coisas como ganância, luxúria e orgulho. Não são apenas tendências culturais, são estratégias espirituais para afastar as pessoas de Deus. Quando alguém em sua vida zomba da santidade ou incentiva comportamentos que a Bíblia chama de pecaminosos, não está levando você à justiça, mas convidando-o à rebelião. Você já esteve em uma conversa onde alguém disse, não é tão ruim assim, ou Deus vai entender para justificar suas ações. Essa é a voz do compromisso. É a mesma tática que Satanás usou em Gênesis 3:4, quando disse a Eva, certamente não morrerás. O objetivo é sempre o mesmo, fazer o pecado parecer pequeno para que você o aceite. Se alguém glorifica o pecado ou justifica comportamentos injustos, tenha cuidado. Suas palavras e ações podem dessensibilizá-lo aos padrões de Deus. Com o tempo, você pode começar a comprometer suas próprias convicções. Eles causam peso espiritual ou confusão. Às vezes, o inimigo trabalha de maneiras mais difíceis de ver, mas profundamente sentidas. Você já esteve perto de alguém que o deixa sentindo-se espiritualmente pesado, drenado ou confuso. Isso não é apenas um choque de personalidades ou má química. Muitas vezes é um sinal de guerra espiritual. Primeiro, Coríntios 14:33 nos lembra: pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Quando confusão ou opressão acompanham a presença de alguém, é um sinal para prestar atenção à atmosfera espiritual. O inimigo adora usar pessoas para semear caos espiritual em sua vida. Esses indivíduos podem não atacar abertamente sua fé, mas sua presença provoca incerteza, desencorajamento ou até medo. Você pode sair de conversas com eles sentindo-se inquieto, questionando suas escolhas ou duvidando da direção de Deus. Pense nas vezes em que entrou em um ambiente e imediatamente sentiu que algo estava errado, mesmo sem palavras ditas. Isso não é intuição, é discernimento. O Espírito Santo nos avisa quando estamos na presença de espíritos ou influências que se opõem a Deus. Satanás prospera na confusão, porque ela o impede de focar na voz de Deus e em sua paz. Se alguém constantemente traz peso espiritual à sua vida, não descarte isso como coincidência. Reconheça que a confusão que eles carregam pode ser uma porta que o inimigo está usando para influenciá-lo. 10. Eles zombam da sua vocação ou crescimento espiritual. Um dos sinais mais claros de influência demoníaca é quando alguém zomba da sua fé, ridiculariza seu crescimento espiritual ou menospreza sua vocação. Esses indivíduos podem rir do seu compromisso com Cristo, descartar seu desejo de viver santamente ou dizer coisas como: você está levando essa coisa de Deus muito a sério. Suas palavras não são apenas opiniões inofensivas, são projetadas para desencorajá-lo e fazer você duvidar do caminho que Deus o chamou a seguir. Do 2 Pedro 3:3 nos alerta que zombadores virão, especialmente à medida que nos aproximamos dos últimos tempos. Essas pessoas não são apenas críticas,
são influenciadas por um espírito de oposição. Zombam porque não entendem a transformação que está acontecendo em sua vida. Mais importante, zombam porque a luz de Cristo em você expõe a escuridão nelas. Você já compartilhou seu testemunho apenas para alguém revirar os olhos ou fazer um comentário sarcástico? Já experimentou amigos ou familiares que parecem desconfortáveis com seu crescimento espiritual e respondem com cinismo? Isso não é aleatório, é intencional. O inimigo usa a zombaria como arma, porque ela planta sementes de insegurança e vergonha, tentando fazer você recuar da sua vocação. Conclusão. Ao explorarmos essas 10 maneiras de identificar a influência demoníaca em amigos e familiares, uma coisa fica clara: a guerra espiritual é real e, muitas vezes, mais próxima do que percebemos. O inimigo usa pessoas para nos provocar, distrair e desencorajar nosso caminhar com Cristo. Mas aqui está a boa notícia. Deus nos equipou com discernimento, Sua palavra e seu Espírito para superar todos os esquemas do inimigo. Quando você sentir o peso da confusão, manipulação ou zombaria, lembre-se desta verdade: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Isaías 54:17. Deus o chamou a caminhar corajosamente na fé, mesmo que isso signifique estabelecer limites e abrir mão de relacionamentos que o afastam dele. Fique vigilante, permaneça em oração e confie que Deus o protegerá e guiará por todas as provações. Oração. Pai, obrigado pela sabedoria e discernimento que nos deste por meio da Tua palavra. Abre nossos olhos para ver as batalhas espirituais ao nosso redor e dá-nos coragem para permanecermos firmes na verdade. Remove quaisquer relacionamentos que atrapalhem nosso caminhar contigo e cerca-nos de pessoas que encorajem nossa fé. Ensina-nos a amar os outros com graça, enquanto protegemos nossos corações dos esquemas do inimigo. Obrigado pela Tua força, paz e orientação. Em nome de Jesus, amém. Anjos da Terra. Imagine uma pessoa tão diferente de qualquer outra que você já encontrou. Um ser cuja presença desperta algo profundo dentro de você. Eles podem parecer peculiares, causar desconforto nos outros e, ainda assim, possuir uma habilidade inegável de enxergar através das ilusões da vida. Esses indivíduos são conhecidos como anjos da Terra, como C.S. Lewis observou. O que você vê e ouve depende muito de onde você está e de que tipo de pessoa você é. No grande e intricado tapete da nossa existência, os anjos da Terra se destacam como os fios que brilham de forma diferente, recusando-se a se misturar, desafiando percepções e nos atraindo para uma compreensão mais profunda da experiência humana divina. Os anjos da Terra frequentemente ocupam um lugar único na sociedade, sendo mal compreendidos e mal caracterizados como as ovelhas negras de suas famílias, os outsiders em suas comunidades. Mas eles são muito mais do que excluídos. Esses indivíduos estão profundamente enraizados nas profecias bíblicas, com origens ligadas às escrituras antigas. No livro de Jeremias, uma profecia fala dos primeiros frutos, os 144 mil filhos de Israel, descritos como os escolhidos da colheita de Deus. Os anjos da terra são considerados a realização viva dessa profecia. Reencarnações de almas antigas nascidas novamente em um mundo que luta para reconhecer seu propósito e significado. Suas características são extraordinárias, fazendo-o se destacar de maneiras profundas e desafiadoras. Os anjos da terra são profundamente empáticos, capazes de sentir e absorver as emoções daqueles ao seu redor, com uma intensidade notável. Esse dom extraordinário, embora belo, pode se tornar um fardo pesado, deixando-os isolados e muitas vezes incompreendidos. No entanto, suas habilidades únicas vão além da empatia. Eles são agraciados com visão espiritual, a capacidade de enxergar além das máscaras que as pessoas usam.
de perceber a essência crua da verdade de uma pessoa. Essa visão espiritual frequentemente deixa os outros desconfortáveis, pois os anjos da terra revelam verdades que a maioria prefere manter escondidas. Mesmo em seu isolamento, os anjos da terra encarnam força e individualidade. Eles se recusam a se conformar às normas sociais ou seguir a multidão, caminhando por um caminho unicamente seu. Como C.S. Lewis sabiamente disse, integridade é fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Eles sentem uma aversão natural à mentalidade de colmeia que muitos adotam, encontrando, em vez disso, um senso de propósito em sua divergência das massas. Essa recusa em se conformar frequentemente os torna alvos de ridículo e incompreensão, mas também destaca sua resiliência e integridade inabalável. Esses indivíduos carregam mais do que seus dons espirituais. Eles incorporam sabedoria antiga codificada em seus próprios seres. São almas antigas, portadores de uma linhagem divina. Muitas vezes, encontram-se marginalizados e incompreendidos, mas em sua solidão, descobrem sua maior força. Em sua diferença, encontram seu verdadeiro propósito, e em sua adversidade, encontram a coragem de abraçar quem realmente são. No entanto, o caminho de um anjo da terra não é fácil. É cheio de desafios, tanto visíveis quanto invisíveis. Esses indivíduos escolhidos enfrentam oposição implacável de forças escuras que buscam suprimir seus dons e impedir sua missão. Zombaria, ostracismo e dificuldades inimagináveis são experiências comuns para eles. Mas por quê? Porque eles estão destinados a algo muito maior do que o comum. Eles estão aqui para cumprir profecias dos últimos tempos, para inaugurar uma nova era de despertar espiritual e trazer uma transformação profunda do espírito humano. Os anjos da terra não são seres comuns. Eles são separados por um design divino, marcados para um destino que transcende os limites do mundo material. Envoltos em mistério, esses indivíduos desafiam categorizações, recusando-se a se encaixar nas funções e expectativas sociais impostas a eles. São solitários, frequentemente rotulados como excluídos, mas sua solidão não é uma maldição. É um santuário onde se conectam com seu propósito divino e tiram força de dentro de si. Seus dons vão além da superfície. Os anjos da terra possuem a capacidade de perceber a realidade por trás da fachada, de descobrir a verdade escondida sob charme e fingimento. Essa habilidade muitas vezes inquieta aqueles ao seu redor, não porque os anjos da terra buscam expor, mas porque sua própria presença funciona como um espelho, refletindo o mundo como ele realmente é. A jornada de um anjo da terra é de provações e tribulações, mas também de significado incomparável. Eles são constantemente perseguidos por forças que buscam apagar sua luz e silenciar sua verdade. No entanto, eles persistem. Sua força reside em sua compreensão de que seu propósito é maior do que sua dor, que sua missão transcende os desafios que enfrentam. Os anjos da terra são os arautos de uma nova era, os portadores de um chamado divino que não pode ser ignorado. Eles caminham entre nós, muitas vezes despercebidos ou incompreendidos, mas seu impacto é profundo. São a realização de profecias antigas, os portadores de uma luz que guia a humanidade em direção à evolução espiritual. Então, na próxima vez que você encontrar alguém que não parece se encaixar no molde, alguém cuja presença desafia a norma, pare um momento para considerar. Eles podem ser muito mais do que parecem. Podem ser um anjo da terra, carregando o peso de uma missão divina, caminhando por um caminho separado pela mão do próprio Deus. Suas lutas, sua solidão e seus dons não são fardos. São as marcas de um destino projetado para transformar o mundo. Mas não vamos esquecer, eles são divinamente protegidos. Apesar do tormento que enfrentam, são protegidos por forças divinas superiores. Suas provações não são punições, mas parte de um processo de purificação,
como ouro refinado no fogo. Essas aflições são destinadas a aperfeiçoar sua natureza semelhante a Cristo, a despertar seus dons e a fortalecer seu discernimento. Como C.S. Lewis eloquentemente disse, as dificuldades muitas vezes preparam pessoas comuns para um destino extraordinário. Suas vidas são uma série de lições dolorosas aprendidas a partir de perspectivas que a maioria das pessoas comuns não consegue compreender. Mas essas provações apenas servem para torná-los mais fortes, para prepará-los para sua missão designada. E assim, os anjos da terra continuam sua jornada, movidos por um destino que nasceram para cumprir. Apesar das adversidades que enfrentam, estão em um caminho de despertar, uma jornada que levará ao desvelamento de seu verdadeiro potencial. No grande tapete da vida, esses indivíduos são frequentemente mal compreendidos, percebidos como os estranhos. No entanto, estão sendo despertados. Seus dons espirituais, antes adormecidos, agora estão se agitando, vindo à tona como uma fonte borbulhando do chão. Eles enxergam além dos véus de charme, status e máscaras, deixando aqueles ao seu redor desconfortáveis com sua visão penetrante. Em um mundo que prospera na conformidade, eles frequentemente se encontram nadando contra a corrente. Não se encaixam facilmente em categorias bem rotuladas ou grupos de mentalidade coletiva. Em vez disso, traçam seus próprios caminhos, muitas vezes solitários, mas sempre autênticos. Sua jornada, no entanto, não é sem propósito. Esses anjos da terra, essas ovelhas negras, são os escolhidos, destinados a desempenhar um papel crucial nos últimos tempos. São os destinados a inaugurar uma era como nenhuma outra, uma era de transformação e revelação prevista nas Escrituras antigas. No entanto, eles não estão sozinhos nesta jornada. São guiados e protegidos por forças divinas. Essas forças, invisíveis, mas sempre presentes, são seus companheiros, seus mentores. Eles os ajudam a navegar pelas tempestades, fortalecendo os seus espíritos e nutrindo seus dons. Cada provação enfrentada, cada adversidade superada, serve para fortalecer seu discernimento, para aumentar seu poder espiritual. Suas vidas, muitas vezes marcadas por tormento e sofrimento, são, na verdade, um processo de purificação e redenção. Como ouro refinado no fogo, eles estão sendo aperfeiçoados. As forças das trevas podem tentar suprimi-los, desviá-los, mas eles permanecem firmes, sua determinação inabalável. Como C.S. Lewis expressou lindamente, há coisas muito, muito melhores à frente do que qualquer coisa que deixamos para trás. Nos bastidores de suas vidas diárias, os anjos da terra estão lutando uma batalha entre luz e trevas, verdade e engano. Vocês, bravos guerreiros, não estão vestidos com armaduras, não empunham espadas físicas. Sua batalha não é deste mundo, mas nos reinos do invisível, no plano espiritual. Cada dia, vocês, escolhidos, enfrentam uma enxurrada implacável de tentativas de suprimir sua essência divina. Forças escuras se esforçam para apagar sua luz, silenciar sua verdade, desviá-los do caminho que nasceram para trilhar. Vocês são alvos de zombaria, ostracismo e abusos de todas as formas. São alvos de uma guerra psicológica projetada para fazer vocês questionarem seu propósito, silenciarem suas vozes, apagarem seus dons espirituais. Mas não se esqueçam, vocês, anjos da terra, não são seres comuns. São almas antigas, portadores de DNA divino. Nasceram com um destino, uma missão que estão determinados a cumprir, não importa o custo. Esses desafios implacáveis, esses tormentos incomuns, não são sua queda. Em vez disso, servem como catalisadores, despertando vocês, incentivando-os a uma maior força, um discernimento mais aguçado e um poder mais profundo. Nesta batalha invisível, vocês, anjos da terra, não estão sozinhos. São divinamente protegidos
guiados e treinados por forças superiores. As provações destinadas a esmagá-los são usadas para refiná-los, para aperfeiçoar sua natureza semelhante a Cristo, seus corações puros. As aflições que enfrentam não são apenas testes, mas o melhor treinamento conhecido pela humanidade, preparando-os para serem os guerreiros dos últimos tempos. Vocês estão na linha de frente de uma guerra cósmica, uma guerra entre luz e trevas, verdade e engano. As forças das trevas podem ser implacáveis, mas vocês, anjos da terra, são indomáveis. Vocês se erguem, vez após vez, das cinzas de suas provações, mais fortes, mais sábios, mais determinados. No enfrentamento da adversidade, vocês permanecem firmes, suas almas antigas e DNA divino dando-lhes a força para perseverar. Vocês são os anjos da terra, os escolhidos, engajados em uma batalha invisível, e não serão derrotados. Você já se sentiu deslocado, incompreendido ou agraciado com uma percepção especial? Você pode ser um anjo da terra. Ao percorrermos a vida, muitas vezes nos encontramos em desacordo com o mundo ao nosso redor. Descobrimos que não nos encaixamos perfeitamente nas caixas que a sociedade criou. Podemos ser a ovelha negra da família, o estranho no grupo, ou o empata que sente profundamente e vê claramente. Se você já sentiu uma desconexão profunda com a mentalidade de colmeia, um desejo irresistível de caminhar contra a multidão, ou uma habilidade incomum de enxergar além das máscaras das pessoas, então você pode muito bem ser um anjo da terra. Os anjos da terra não estão presos às normas ou expectativas sociais. Vocês são indivíduos de uma linhagem antiga, portadores de almas antigas e carreadores de DNA divino. Vocês, escolhidos, têm uma perspectiva única que permite perceber o mundo de maneira diferente. São agraciados com habilidades espirituais, e sua presença muitas vezes deixa os outros desconfortáveis por causa de seu poder de ver a verdade por trás de fachadas, status e charme. No entanto, ser um anjo da terra não é um caminho fácil. Ele vem com sua cota de provações e tribulações. Vocês podem ter enfrentado tormento, zombaria, ostracismo ou até abuso. Essas experiências duras não são punições, mas parte de um processo divino de purificação e redenção destinado a despertar seus dons e afiar seu discernimento. Lembre-se, a jornada de um anjo da terra é marcada por resiliência e força. Apesar das forças das trevas tentarem suprimi-los, os anjos da terra são protegidos por forças divinas superiores, e suas provações servem para despertar seus dons e torná-los mais fortes. Então, se você já se perguntou por que sua vida é cheia de provações tão intensas, por que se sente tão diferente dos outros, ou por que parece que nasceu com um destino que não consegue compreender completamente, pare um momento para considerar. Você pode ser um anjo da terra. Se você ressoa com a jornada e as lutas dos anjos da terra, você pode ser um deles, escolhido para um propósito divino, destinado a um caminho único. E assim, amado anjo da terra, tenha coragem em saber que suas lutas não são em vão. Elas são os fogos de refinamento moldando você no guerreiro que sempre foi destinado a ser. Você não foi colocado neste mundo para se encaixar, mas para se destacar, para iluminar caminhos envoltos em trevas e guiar os outros em direção à verdade e à luz. Suas provações não são punições, são preparações divinas. Como ouro refinado no fogo, você está sendo aperfeiçoado, seus dons afiados, sua alma fortalecida para a missão à frente. O mundo pode nem sempre entendê-lo, mas as forças superiores que o guiam veem a plenitude de quem você é, e elas estão ao seu lado em cada batalha. Lembre-se disto, você não está sozinho. Os sussurros de sua intuição, as mãos invisíveis que o protegem e o poder divino que flui através do seu ser, são todos lembretes do seu chamado. Você faz parte de um exército celestial.
Uma linhagem antiga destinada a trazer transformação e cura a um mundo que desesperadamente precisa disso. Então caminhe corajosamente em seu propósito. Que sua resiliência seja seu testemunho e seu discernimento, sua bússola. Pois você, anjo da terra, não é apenas um portador de luz, você é a luz. E nenhuma escuridão, nenhuma provação, nenhuma força pode apagar o fogo divino que queima dentro de você. Você foi escolhido para este caminho e cumprirá seu destino, não importa o custo. Tenha coragem, pois sua missão não é apenas um desafio, mas um chamado sagrado. Permaneça firme e deixe o mundo ver o poder de uma alma desperta, caminhando em um propósito divino. Você é um anjo da terra, escolhido, amado e imparável.